Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão, do mercado da bola. Mercado da bola agitado, né? O mercado de transferências, a janela de transferências abriu nesse dia 11, então o Flamengo corre contra o tempo em busca de novos reforços para entregar um melhor elenco para ficar à disposição do treinador Tite para toda a temporada. Alguns jogadores saíram, como Everton Ribeiro, né? Essa questão de Rodrigo Caio, que saiu do time também. Santos, o goleiro, saiu da equipe. Felipe Luiz se aposentou. Enfim, muitos jogadores saíram do elenco e agora o Flamengo precisa repor esses jogadores para não ficar com essa deficiência nesses setores. E pensando nessas contratações, o Flamengo, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel vão ao continente europeu em busca de conversas com os clubes da Roma, como também do Real Betis. Essas duas equipes que terão reuniões com os dirigentes para tratar assuntos relacionados a Matias Vinha, jogador da Roma, e do Real Betis, Luiz Henrique. Então, os dirigentes estão viajando em busca de um desfecho positivo para o nosso Mengão. E a matéria do site Coluna do Fla traz o seguinte destaque: Braz e Spindel viajam para avançar em negociações por Luiz Henrique e Matias Vinha. Até o momento, o Flamengo anunciou apenas um reforço para a temporada de 2024. O meia de la Cruz, ex-River Plate da Argentina. Agora, os dirigentes rubro-negros correm contra o tempo para tentar avançar em negociações já em andamento. Por isso, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, têm viagem marcada. Segundo informações divulgadas pelo site Globo Esporte, Braz e Spindel viajam primeiro para Sevilha, cidade do Betis da Espanha. No país, os dirigentes do Flamengo tentam avançar nas negociações com o clube espanhol, pelo ponta Luiz Henrique. Depois, os cartolas rubro-negros têm outro compromisso. Posteriormente à conversa com Betis, Braz e Spindel devem aproveitar a passagem pela Europa para tratar as negociações com a Roma da Itália. Com o clube italiano, os dirigentes do Flamengo tentam a transferência do lateral esquerdo Matias Vinha. Luiz Henrique. A ideia do Flamengo é contratar o jogador por empréstimo junto ao Betis, com os direitos econômicos do jogador já fixados. Dessa forma, o mais querido pagaria uma quantia por um contrato de 1 ano, inicialmente. Depois, o valor seria descontado em uma futura compra do atleta. Matias Vinha. Antes de mais nada, os planos do Flamengo com Matias Vinha são diferentes. Isso porque a ideia rubro-negra é comprar o jogador junto à Roma. Não à toa, a oferta inicial do mais querido foi de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. Contudo, a equipe italiana pede 10 milhões de euros pelo lateral esquerdo, ou seja, 53 milhões de reais. Dessa forma, para avançar nas negociações por Luiz Henrique e Matias Vinha, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, estão com a passagem comprada. Os cartolas rubro-negros viajam na noite deste domingo rumo a Sevilha, na Espanha. Contudo, o voo da dupla tem conexão em Portugal. Com o período de viagens para a Europa, Braz e Spindel devem perder a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira, dia 17, contra o Audax em Manaus. Além disso, os dirigentes também correm o risco de não participar em alguns dias da pré-temporada rubro-negra nos Estados Unidos. Então, o Flamengo já tem data e horário para viajar em busca de trazer essas novas contratações. Primeiro, terá reunião no Sevilha com o staff do jogador, como também com o clube espanhol. O Flamengo tenta convencer principalmente o jogador que o projeto rubro-negro é ambicioso e tenta contratar atletas de qualidade.
Luiz Henrique, ex-fluminense, recentemente falou em diversas entrevistas que nem pretendia jogar no futebol brasileiro nesse momento, muito menos em não vestir a camisa do Fluminense, já que é ex-jogador do clube. Para ele, voltar para o Brasil teria que ser para o clube das Laranjeiras. Só que, como o Fluminense desistiu da contratação do jogador, o Flamengo entra firme, tentando convencer o atleta e todos da família que o Flamengo nesse momento seria uma boa opção para o jogador, principalmente por questões de visibilidade. Hoje, o futebol brasileiro está bastante competitivo e isso faz com que os atletas se destaquem ainda mais em um cenário nacional. Então, Luiz Henrique deve ser sim jogador do Flamengo se o Betis aceitar a proposta do Flamengo, que no caso seria por um empréstimo com opção de compra. E por esse empréstimo o Flamengo pagaria um valor bastante vantajoso para o clube espanhol. Sobre Matias Vinha, né? O clube italiano está pedindo 53 milhões de reais para vender o lateral esquerdo ao Flamengo. De início, o clube carioca teria oferecido até 32 milhões de reais, quase 20 milhões a menos do que está pedindo a Roma da Itália. Todavia, o fato do lateral esquerdo não vai ser opção para essa temporada, os italianos podem sim aceitar a proposta do Flamengo. Se o clube carioca aumentar um pouco mais, ele sim pode se transferir para o nosso Mengão em 2024. Vamos torcer que o nosso Mengão consiga entrar em acordo por essas duas contratações, pois nesse momento apenas Nicolas de la Cruz é reforço garantido em 2024. Em virtude de ter saído alguns jogadores, o Flamengo precisa repor essas peças para entregar ainda mais um elenco de qualidade nas mãos de Tite. E lembramos que Tite já iniciou no Flamengo em outubro de 2023. Ele já conhece todas as dificuldades do elenco e sabe o que precisa trabalhar para que o nosso Mengão não repita as atuações do ano passado. Em 2023, com a troca de comando, foi prejudicado toda a temporada. O Flamengo participou de 7 campeonatos, muitos deles muito importantes, e mesmo assim não conseguiu sequer chegar à final do Mundial de Clubes, né? Passando aquele vexame na semifinal. Portanto, o Flamengo tenta, de maneira inteligente, contratar atletas que reforcem o elenco ainda mais para que não aconteça em 2024 o que aconteceu em 2023. Imagine só, Marcos Braz, Rodolfo Landim e companhia repetir um ano vexatório do que foi 2023. Penso eu que seria um dos maiores vexames rubro-negros, né? Com esse elenco, com esse investimento que está sendo feito, não ganhar nada no segundo ano consecutivo. É claro que os investimentos não é sinônimo de títulos, mas se fizer a coisa da maneira correta, se o planejamento for feito pensando e visando o bem-estar do Flamengo, com certeza os títulos virão. Só o fato de não ter mudado de treinador, isso já é de suma importância para o Flamengo, pois em várias temporadas, logo no início, o Flamengo já mudava a comissão técnica e isso prejudicava e muito o planejamento do ano inteiro. Os jogadores saíam de uma filosofia de jogo e entravam em outra. Então demorava para que o time pegasse entrosamento e demorava para que as questões táticas fossem absorvidas de maneira satisfatória. Quando o Vitor Pereira chegou no Flamengo, né, participou de vários campeonatos importantes, Campeonato Carioca, né, Mundial de Clubes, Supercopa, todos esses campeonatos foram perdidos. Aí então o Flamengo decide trazer Sampaoli, que também já tinha problemas de relacionamento e o resultado todo mundo já sabe. Com a chegada de Tite, o Flamengo teve até uma pequena evolução, mas já era final de ano, impossível ganhar alguma coisa depois que o ex-treinador da seleção brasileira chegou. Mas nós, torcedores flamenguistas, estamos otimistas para que o nosso Mengão dê a volta por cima e em 2024 seja totalmente diferente. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai ganhar títulos em 2024? Participa e deixa sua opinião nos comentários.